O América, Dudu, em uma bela jogada coletiva, colocou o Galo na frente. E Arlen, aos 47 do segundo tempo, derrubou essa vantagem. Deus é tão bom, não só comigo, como toda a equipe, que ele deu essa oportunidade para mim fazer o gol. Não é a primeira vez que a gente toma esse gol no final, aconteceu no Palmeiras, aconteceu hoje, quase aconteceu no Cruzeiro, assim, é algo que a gente precisa melhorar. Reencontrar o caminho das vitórias tem sido um problema. Pelo Brasileirão, na Arena do Grêmio, o Galo conheceu a sua terceira derrota da temporada. Nos 13 jogos que disputou até aqui, venceu apenas 3. Talvez a solução para encerrar esse momento turbulento esteja na chegada do novo técnico, Eduardo Domingues. Y obviamente la clase de jugadores que tiene el club. Digamos, tiene jugadores de mucha jerarquía y es un desafío para mí poder entrenarlos. Dono da casa, o América quer usar o Independência e a semana de treinos que teve à sua disposição para criar a armadilha perfeita e conquistar a vaga na final. Nós temos tempo de recuperá-los bem, de programarmos bem as nossas sessões de treino para que elas sejam pontualmente corrigidas e repetindo coisas boas. Vamos ver como vai ser a semana, aquilo que nós vamos decidir de quais irão iniciar, quais irão terminar, que é importantíssimo também. Do outro lado da chave está o Cruzeiro, que tem um Tite muito, mas muito pressionado. No fim da partida, que terminou empatada contra o Corinthians, mais uma vez, a torcida pediu a saída do professor. Respeito, porque eu sei o quanto ele ama o Cruzeiro, o quanto de carinho ele tem, o quanto de ele vai para casa e que fica com uma situação melhor, tendo o seu clube vencer. Eu sei disso, eu tenho uma real dimensão disso. E eu estou brabo justamente por não poder proporcionar isso. No retorno ao Mineirão, neste sábado, o Cruzeiro tem uma vantagem de 1 gol em cima do Pouso Alegre. Ou seja, um empate e a vaga na final está garantida. O elenco reforça que está fechado com o Tite e precisa acertar no momento do arremate para tirar o técnico da turbulência. É uma questão de detalhe e é um sentimento ruim hoje, mas não tirar confiança para o jogo de sábado. Sabemos que vai ser um jogo também extremamente difícil e eu espero que a gente sinta isso hoje e amanhã a gente já vira o foco e trabalha para que a gente possa conseguir o nosso objetivo, que é estar na final. E tem um detalhe importante no regulamento do Campeonato Mineiro nesta reta final. Em caso de empate no saldo de gols da semi, a decisão para quem passa para o grande jogo que será disputado no dia 8 de março será feita nos pênaltis. Até lá, quem é o treinador não, vou me colocar à disposição. Se eu puder ajudar o Galo defendendo, que é o principal, e também numa possível decisão de pênalti batendo, eu vou estar sempre à disposição para ajudar o Galo, independente de qualquer situação. É um desafio de maturidade de uma equipe que tem que saber respeitar, por exemplo, a manifestação do torcedor, mas também ele saber que a gente está numa semifinal com uma vantagem e que a gente pode ali na frente estar decidindo um título importante. Falar de tudo isso daqui a pouco, projetar o final de semana de vitórias de Atlético e também de Cruzeiro, mas antes nós vamos falar de KTO, só que antes de falar de KTO, eu perdi ontem 30 pilica lá na KTO. E por que eu perdi 30 pilica na KTO? Porque eu fui no Flamengo. Montei uma múltiplazinha e tá, botei o Flamengo lá, só faltava o Flamengo brocar, eu botar a mão em R$457. Flamengo é Flamengo. Aí o Flamengo vai lá e é uma vergonha. Era obrigação. Ai, eu não trato como obrigação. Obrigação, 2 bi de orçamento, 3 times no elenco. Basta você olhar para quem estava no time titular, olhar para o banco, 3 times. E quem vendeu essa expectativa para o mundo foi o BAP, presidente deles. Aí agora vem um colega do Valu, amigão do Valu, falar de calendário. Ai, coitadinho do Flamengo, foi disputar lá o Mundial e aí teve só 10 dias de... vai rezar um terço, rapaz. O Corinthians teve um calendário até mais apertado, que disputou o final depois. Ganhou esse ano. Tá lá prestes a fazer mais uma final de campeonato estadual, com um time muito pior, com orçamento muito mais baixo, devendo até a mãe.
E com o Dorival de treineiro. Aí agora os caras vêm querer justificar o calendário. Mas vocês estão tratando o negócio como? Vocês estão de sacanagem com o torcedor, ué. Ué, monta elenco, dá estrutura, paga em dia. Os caras já estão de barriga cheia. Ai, porque o calendário. Ai, porque não sei o quê. Ah, vai lamber sabão, só. Para com essa conversa. Você tá olhando pra mim por quê? Não, tô concordando com tudo. Acredito. Aqui, pra nós aqui, o KTO.bet.br. KTO.bet.br. O André vai abrir o site agora porque nós vamos palpitar. Se você não fez o cadastro... Gente, vocês precisam ter mais paciência com as coisas, velho. Ontem eu tô ali tomando café no posto de gasolina, o cara chega, eu fui fazer o cadastro da KTO, mas demora. Mas é claro, esse aqui é site seguro. Você tem que fazer o cadastro, aí reconhecimento facial, aí tem lá... Aí, pô, você não pode ser um negócio avacalhado, não, E aqui é segurança pra você, gente. Isso aqui é coisa segura, né? Agora, veja só... Eu vou montar uma múltiplazinha aqui, tá? Eu vou montar uma múltiplazinha aqui. Mas vamos lá, vamos começar de baixo para cima. América e Galudo. A KTO entende que o Galudo é favorito. E está pagando 2,04 vezes o que você palpitar. O empate 3,05, se o América ganhar, 3,55. Então, eu vou fazer uma múltipla. Se você não quiser fazer uma múltipla, palpita jogo por jogo. Eu aqui vou colocar vitória do Galudo. E vocês? Eu também. Eltinho? É empate. Vai ser decidido nos pênaltis. Eu vou com o Elton, empate. E você, Valuzeiro? O Atlético é favoritaço nesse confronto. Favoritaço. A KTO não entende de favoritaço, eu não, entendo favorito. Eu entendo que é favoritaço. Então tá. Norte e Uberlândia. Então esse aqui nós fomos no Atlético. Aqui nós vamos de Atlético. Então já vai marcando aí. Aqui nós vamos de Atlético. marcando. Vai lá, marcou. Norte e Uberlândia. Norte, né? Norte. Eu sou torcedor no do norte. Uberlândia, porque eu amo Uberlândia, mas aqui vai Norte. Então, Norte. a KTO coloca o Norte como favorito. Então vamos no Norte. Ele tá demais. Norte. O RT e Tombense. O RT, né? Empate. O RT vem numa fase de queda. Você vai de O quê? Tombense na Copa do Brasil nesse meio de semana aí sofreu para passar, né, nos pênaltis. Eu vou de URT. Eu vou de empate. Eu vou de empate. 3 empates. Ganhou um empate, louco. então. Empate. Tá, legal. Cruzeiro e Pouso Alegre. O Cruzeiro é muito favoritaço. Pode ser no Cruzeiro. Cerquinho. 10 de cada um. 10 cada um. 10 de cada um. Você vai também, André? Então você... E outra coisa. 3 meses de calor. Ainda tem a chance extra, tá? Porque aí, se você brocar, gente, nós estamos colocando 60 aqui, mas se você colocar até R$25 ali, aí você vai... O que é que você falou, André? Olha lá, ó, a chance extra é até 25 de aposta, né? Se você colocar 25, dá 347, ué. Só que se você perder os seus 25, a KTO te dá mais 20 para você palpitar de novo. Entenderam? Então, nós não fizemos nenhum absurdo aqui não, gente. Demos, ó, vitória do Atlético, o Norte ganhando do Uberlândia, a URT empatando com o Tombense e o Cruzeiro batendo o Pouso Alegre. Nós colocamos 25 aqui, mas aqui cada um de nós aqui colocou 10, então nós somamos 60. 60 está dando 800 e pouquinho. E aí, se forem os R$25 para você palpitar na chance extra, né? Porque você vai lá e confere os termos e condições. Aceito participar. Você vai lá e palpita 25 ou 20, 10, enfim. Palpitou. Se você brocar, você vai ganhar 347. Se você não brocar, a KTO te dá 20 de novo para você palpitar. Entendeu? Então isso é em kto.bet.br. Aposte com a KTO, brinque com a KTO. Aqui é segurança. Quando você for fazer o cadastro, gente, todo aquele processo do cadastro é necessário. Porque isso aqui, isso aqui é regulamentado, gente. Peraí, ué. Então é kto.bet.br. Mas, ó, para maiores de 18 anos e jogar sempre com muita responsabilidade. Fechou? Não faz isso aqui um meio de vida, não. É só para diversão, que nem nós estamos fazendo aqui. 10 de cada um para dar 800. Paga o churrascão para nós tudo. Isso aqui paga o almoço no Marçal. Com tranquilidade sobra ainda. 347. Aliás, ele está perguntando de você. Marçal, beijo pro Marçal. Nós vamos aí no quintal do Marçal. Que dia que nós vamos lá? Uai, eu acho que domingo é um bom dia. Hein? Domingo, tem feijoada eu lá. Eu vou te mandar o cardápio. Mas tem que ver se a chuva dá um tempo, né? Não, mas lá tem telhado. Não, mas
A Gadinha não sai de casa com chuva, não, Valdo? Não, nem sem chuva eu tô saindo. Nem sem chuva eu tô saindo. Entendeu? Quando vai com chuva. E quando tá chovendo, eu adoro quando as pessoas me chamam. Pneu slick. Quando eu adoro quando as pessoas me chamam, dá um pulo aqui em casa, aí começa a chover. Eu falo, ih, rapaz, tá caindo a chuva. Eu não gosto de sair de casa, não. Aqui, vamos lá. Aí nós já vamos pro primeiro jogo do Eduardo Domingues. Não dá para cobrar nada do Eduardo Domingues, obviamente, né? Mas tem uma coisa que eu torço demais para acontecer. Mas eu torço. Mas eu torço muito para acontecer, viu, repórter? E o que eu torço? É informação? Ele nem começou. Porque se não for, você espera eu perguntar tudo isso. Nem começou. Viu, Alinidislov? Nós precisamos de amor. Nós precisamos Nós precisamos de calma. Não, tem muita gente muita assim. calma. Bonito. Torcedores, calma. Bonito. Muito bonito. Aqui, sabe o que eu queria falar? Antes de começar o programa. Não, mas olha só, que eu acho que é importante. É importante. Cara, foi o que o Breno chegou aqui falando. E eu acho que é importante a gente deixar registrado. A rodada do Campeonato Brasileiro fechou ontem. Atlético e Cruzeiro estão na zona de rebaixamento. Atlético e Cruzeiro em 4 partidas ainda não ganharam. Cada um fez 4 partidas, não ganharam nenhuma. 2 derrotas e 2 empates para cada um deles. Então, só para deixar registrado, antes da gente começar a falar de Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro hoje, depois da 4ª rodada completa do campeonato, incompleta, né? Porque tem times que não jogaram. Atlético e Cruzeiro estão nas zonas de rebaixamento. Atlético e Cruzeiro sofrem daquilo que o Flamengo sofreu ontem. Futebol fronha, não compete, acha que quer jogar só com bola no pé. E é isso que eu ia falar agora antes do Eltinho aqui, que o Eltinho que é o ejaculação precoce. Eu ia falar exatamente isso. Uma coisa vocês podem ter certeza que o Eduardo Domingues não vai admitir no Atlético. É jogador andando e trotando dentro de campo. Mas não vai. Nem não vai. ídolo. Me fala. Bom, e obviamente quem me falou conhece muito bem, né? Você, meu filho, é tipo Pesolano, viu? Tarado com tal do Unomás, correr, marcar, jogador andando e trotando dentro de campo, inadmissível pra ele. Mas a gente assistiu vai ser gostosinho demais ver isso. A gente assistiu um jogador andando e trotando no Alguns. jogo passado. É que assim, no lance do Cite gol, nomes. no lance do gol, a gente fala do Hulk. No lance do gol. Hulk e o Coelho. O Coelho perde também. a bola, né? Não, ele perde a bola, perde a bola e ele volta também andando. anda. É que Fica assistindo, é que o Coelho é ruim de bola. O Hulk faltou Não, vontade. o Coelho não é naquele ruim de lance. bola, não. Nossa. Não é não. Tem um amigo meu que aprendeu de Rony Argentino. Não, mas o seu Se ele amigo tá deixar, eu equivocado. falo quem ele é. Seu amigo tá equivocado. Ele aprendeu de Rony Argentino. Mas ele não tá errado. Não. Tá muito errado. Não tá. Tá muito errado. Meu amigo tem razão. O Coelho é mais jogador que o Rony. Eu já tentei cobrar esse meu amigo. E vai ficar discutindo. Eu falei com ele assim, Conversa no paralela final eu aqui. falei, você tem razão. Pode falar, Tim. Não, ele tá querendo me convencer. Ele pegou e falou assim, o Rony argentino, o Coelho é um Rony argentino, mas o Rony, o jogador Rony, é muito melhor do que o Coelho. Então você acha o Coelho tão bom quanto? Não, o Rony é muito melhor do que o Coelho. Então, e quando você chama o Coelho de Rony, você tá falando que você tá elogiando o Eu Rony. estou sendo bonzinho com o Coelho, mas muito bonzinho. Entendi. Muito. Nem você acredita na sua tese, mas tudo bem. Mas eu entendi. Mas entre Rony e Coelho, eu iria de Rony. Não. Aqui você não me viu criticando Rony. Não. Aqui, memória de elefante. O que eu sempre falei? Você tem memória de elefante. Eu criticava o Rony? Você adorava o Rony. Eu adorava. Não, eu também adoro o Rony. Ele entrega mas o que vibração na É lateral. isso aí. É isso aí. Um ótimo volante. É isso aí. Não é atacante, né, Breno? Eu adoro o Rony. Eu já falei com vocês. É muito ironiazinha. Eu já falei com vocês. Eles não conseguem conversar sério com a gente, não. É difícil. Quando é com a gente, eles tratam com desdém. Adoram a ironiazinha, mas não aguenta uma. Mas não aguenta uma. Quando eu começar, aí fica chateadinho. Vem tranquilo, irmão. Para de mandar mensagem no WhatsApp, Vem para de tranquilo. responder. Aqui, deixa eu falar uma coisa com você. Eu perdi o que eu ia falar. Você tá falando da vergonha. mudança de postura dos jogadores. Não, eu falo... lembrei. Depois que o Dorival transformou um ponta em primeiro volante, eu não duvido de mais nada. E outra coisa, eu falava aqui quando eu trabalhava com o Gris, Gomide e o já ia falar Xoxota, o CJ. Eu trabalhava com eles aqui e eu falava que o Felipe Souto não era volante, o Felipe Souto era um 10. Aí até foi escolhido, inclusive, para fazer a seleção de 70, lá jogando de gesto, que não era o 10, mas fazendo o papel. Então vamos lá, vamos voltar aqui à nossa discussão.
Que loucura, Que loucura. Eu gostava do Rony porque ele me entregava isso aí que você falou. Sim. E só. Ele te entrega Agora, você, meu jovem, falar que o Rony é mais jogador do que o Coelho com a bola no pé, você tá de brincadeira Não comigo. tô de brincadeira. E outra, é uma realidade. você tá de brincadeira É uma comigo. realidade. O Rony, e aí vou usar argumentos de um amigo meu. O Rony tá no Santos, hein? Só lembrando. O Rony foi Reserva, o maior artilheiro do Palmeiras na história da Sabe Libertadores. quem é reserva do Santos? Gabigol. Faltou ao Rony. Foi ontem, né? Faltou ao Rony, talvez, companheiros mais interessantes, sabe? Tipo, mais do que o Hulk? Tipo o Rafael Veiga, tipo o Dudu no auge. Faltou ao Rony, talvez isso. Um pouco mais disso. Para que ele pudesse render. Que Sim. coisa. Mas engraçado, você vai lá, negócio você vai na melhor época. Não, eu também não. O Rafael Veiga e tal, mas Então, não eu fala. falei que o o Rony Rony tá tá na no melhor Santos, fase dele. Mas ele não estava na Eu melhor falei fase que o dele. Rony tá no Santos pra ver se alguém pegava e ninguém pegou. Mas tá tudo bem. Vamos falar do Rony. Mas ele tá jogando lá? Tá? Tá, jogou ontem. Aqui, dito isso... Reserva. Entrou ontem no segundo tempo. Dito Entrou ontem isso, vibrando no dito lateral. isso. Não tá jogando nada. Boa tarde a todos, pessoal do estúdio, pessoal de casa. Dito isso, né, começa a era Barba no Atlético, jogo no domingo. É isso e eu aí. vou dizer uma coisa, Põe que ordem. a gente pode esperar dele como treinador, não dá para ele fazer uma... cara quer escolher a pauta do Não, programa. é para poder não ficar falando de Rony, isso é passado. O torcedor atleta é preocupado com o jogo de domingo, né? E o que esse próximo treinador vai fazer? Não dá para jogar nenhum tipo de responsabilidade em cima dele. Ele fez o primeiro treino hoje, ontem foi um regenerativo, ele deu uma palavra para os jogadores, hoje e amanhã. Em 2 dias ele não vai mudar, né, a maneira completa do atleta jogar, mas eu acho que a gente tem que cobrar uma postura diferente dos jogadores. Os jogadores, sim. E ontem ficou bem claro, na Galo TV tá aí o discurso, ele dizendo, mudou. né, ele falando para cada um, se você não quiser deixar me interromper, eu agradeço. Vou fazer igual o Elton faz aqui. Né, porque senão, eu tenho uma linha de raciocínio e eu tô querendo falar sério. Você quer ficar discutindo e brigando, vai ter seu momento. Eu vou brigar com você daqui a pouquinho. Mas eu quero voltar onde eu parei, é porque ele disse bem claro que, primeira coisa, a questão da gestão, o papo tem que ser reto com os jogadores, né? Vamos conversar reto, vamos resolver a coisa reta, intensidade. Então, se só isso já funcionar no domingo, o Atlético vai ser diferente. Se tiver intensidade, os jogadores correrem, brigarem, para você ganhar um clássico como esse, você tem que ter um pouquinho mais de vontade do que seu adversário. Esse é o primeiro ponto que o Atlético precisa mostrar em campo. Né? Ganhar as divididas. Se isso acontecer, não for um time que faz 5 faltas no jogo, vê o outro time passeando em campo e você não vê uma cobrança entre eles. Só esse tipo de mentalidade, se já acontecer, já está de bom tamanho e o Atlético vai se classificar para a final do campeonato. Mas não imaginem que vai ter uma escalação totalmente diferente. Não, eu acho que é postura. E a cobrança, HG e amigos, para mim tem que ser em cima dos jogadores agora. Eles têm que dar uma resposta dentro de campo. 2 dias, o treinador está avaliando o elenco ainda, está entendendo como é que o time vai reagir a algumas coisas, ele vai tentar levar para eles uma coisa que já ficou clara, inclusive a gente conversando com pessoas do Atlético. Ele se assustou com a questão defensiva do Atlético ser um time tão exposto. Então ele vai mexer nisso. E por que é exposto? Porque o Atlético não consegue fazer uma marcação forte, porque eu acho que os jogadores não correm um pelos outros. Uma série de situações que vão ser colocadas. Taticamente também. O Atlético é uma peneira. Organização não tem. E não O pode ir Atlético na é conta só dos desorganizado. zagueiros. Não. setor defensivo. Atacante. Como é aquela dupla de zaga se o Hulk não entregar, olha pra mim, Moreno. Se o Hulk não entregar Negão, por favor. sem a bola, Negão, você que pediu. Eu que pedi. Se o Hulk não entregar sem a bola, você acha que o Barba vai cortar o pescoço dele? Vai. Técnico estrangeiro faz isso. Técnico estrangeiro faz... Gente... E tá certo, o Barba? Não jogam pelo emprego. Eu vou citar um cara aqui que foi muito bem e o torcedor do Cruzeiro morre de saudade. Jardim. Jardim chegou no ano passado no Cruzeiro, ele tentou fazer o time jogar com Gabigol, com Dudu, com Matheus Pereira, e aí ele viu que não dava. E Caio Jorge. Aí ele falou assim, não dá pra fazer esse time jogar. O que ele fez? Cortou 2 e colocou os outros 2, que ele achava que renderiam mais. É assim que técnico estrangeiro age aqui no Brasil. E quando os caras agem assim, normalmente, eles cortam quem tem que ser cortado. Se chegar e o jogador não entregar taticamente, fisicamente, tecnicamente, os caras serão cortados. Isso é absolutamente normal e natural. Os jogadores que não entregarem, eles serão cortados. Serão cortados do time. Isso é natural, normal Então demais. tem muita gente para ser cortada lá no Atlético.
Que porque hoje a gente vendo o time em campo, a gente pegou o jogo contra o Grêmio, eu fiquei espantado, frágil o time do Atlético. Mas você concorda que esse choque de realidade, que essas mudanças que podem vir a acontecer, eu não acredito que seja logo no primeiro jogo. Porque ele chega, ele vai dar uma oportunidade. Não, de postura, claro. Mas eu falo o seguinte, ele vai chegar, ele não vai virar e falar assim, olha, eu vi o jogo do América e do Grêmio, fulano, você virou reserva. Não. Então espera. Eu acho que ele vai chegar e falar, olha, eu desejo desse time uma entrega maior, fulano. Se esses caras aí não fizerem o que ele pediu, aí ele vai falar, olha, agora você me armou. Então agora você vai pro banco, você vai mudar. Eu penso assim. O Thiago lembrou ali do Milito e eu fui olhar a data da chegada dele e como que foi o histórico desse início. Ele chega num dia 27 de março e no dia 30 tinha o jogo contra o Cruzeiro. Nós, comentaristas, nós reclamávamos bastante sobre a postura do time do Filipão, que era um time burocrático, chato de se ver. Naquele jogo do Atlético contra o Cruzeiro, a gente já viu uma postura diferente. Que é o 2-2. O 2-2. Existiam erros. Tanto é que o Cruzeiro busca o empate. O Atlético abre 2-0 e o Cruzeiro busca o empate. Tempo genial. Então, um primeiro tempo de postura. No segundo tempo, aí a gente já vê o trabalho do Milito. Tanto é que ele é ousado quando o Atlético toma o primeiro gol. Que ele pega e tira um zagueiro. É isso, Breno? Ele tira um zagueiro e joga com um zagueiro apenas. Isso foi no segundo jogo. Não, isso foi no 3-1. É porque você deu uma pastelada, eu falei que no segundo jogo. Eu entendi segundo tempo. No segundo jogo, ele mostra, vou voltar para ver se ele entende. Deixa o zagueiro amarelado. Ele mostra uma postura diferente do time, uma armação diferente do time, e quando o Atlético sofre o primeiro gol, ele pega e tira um zagueiro e faz o time jogar mais avançado e ganha o jogo virando um placar para 3-1. Então, o treinador consegue fazer coisas diferentes em pouco tempo, sim. Principalmente de atitude de atleta. Eu vou falar um negócio. Ele tá bem no programa hoje. A argumentação, nota 10. Só que ele tá num mau humor maravilhoso. Tá gritando um pouquinho. Que nem parece que semana que vem ele tá no AC/DC. Tem duas coisas que me incomodam. Ansiedade. Tem um amigo meu vender dois ingressos. É ansiedade. Tem duas coisas. Primeiro, soltando muito perdigoto. Muito. Ele tá muito mal-humorado. E outra coisa, tá gesticulando muito a ponto de agredir o colega que tá ao lado. Eu já tive que arredar duas vezes. Fazendo assim, daqui a pouco ele solta a mão na beiça do galante ali, ninguém vai segurar. Ô Rubens, vem pra cá, Rubens Marques, vamos falar aqui de coisa boa. Atenção, Gilberto lá do Alípio